A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Paz do Senhor Jesus, igreja, para falar do amor do nosso Deus, dessa presença maravilhosa, né? Quem está na presença de Deus. Estou estando aqui. Falei, né? Fiz uma live agora mesmo, falando sobre este capítulo, que nós vamos estar lendo aqui, meditando um pouquinho. Até falei que eu ia estar saindo para visita hospitalar, mas acabou que o Senhor me deu outra obra. Eu fui fazer uma outra visita e o Senhor falou comigo, a visita foi muito rápida. E o Senhor falou, hoje você não vai no hospital, hoje você vai na outra visita, hoje tem uma outra obra para você cumprir. Foi uma obra de uns 5 minutos ou menos, mas foi algo grandioso que o Senhor fez. Foi só uma visita bem rápida mesmo, minha irmã estava precisando e o Senhor falou, hoje a visita vai ser de forma diferente, vai ser em outro lugar. Mas aqui estamos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo de número 4. Nos diz a palavra do Senhor assim. João 4, que diz assim, começando no versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado ao do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não que salte. E se eu lhe der, fará nele a fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os de seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse-lhe àqueles homens, vinde ver de um homem, e me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não este é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que palavra maravilhosa! É o Senhor nos falando, é o Senhor nos dizendo aqui sobre uma mulher. Esta mulher, nos diz a palavra que era samaritana. Jesus, sendo judeu, não podia estar comunicando com os samaritanos segundo a lei daquela época. Eles não se davam bem, os samaritanos, com os judeus. Mas Jesus é aquele que ele é aquele que revoga a lei e decreta leis.
Deus é aquele que tem o controle de tudo, de todas as coisas. Deus, ele fala com quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer, no querer dele. Deus é aquele que sabe fazer tudo e todas as coisas infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é aquele que nunca vai fazer conforme o meu querer, nem o teu querer, nem conforme a minha vontade, conforme a tua vontade. Jesus teve uma conversa, um diálogo com aquela mulher, mesmo sabendo que diante daquele cenário, eles não poderiam estar conversando, porque mulher naquela época não era costume, mulher fica conversando com homem, nem homem fica conversando com mulher a sós. Mas Jesus, ele precisava que a palavra chegasse até aquela mulher e trouxesse libertação para a vida dela. Quando Jesus, ele começa a ter um diálogo com aquela mulher começa a dizer que conhecia já a Deus, que ela já sabia que ele estava para vir, mas ela disse que conhecia, mas ela não sabia com quem ela estava falando. Às vezes nós pensamos que conhecemos o nosso Deus, às vezes nós pensamos que conhecemos o nosso Pai, às vezes nós pensamos que temos uma intimidade com o Senhor, mas quando nós vamos olhar na íntegra da palavra, nós olhamos que nós não sabemos nada do nosso Deus, que Deus, ele tem muito a se revelar para com as nossas vidas. O que nós sabemos ainda é tão pouco dos mistérios do Senhor, porque Deus é um Deus grande, é um Deus ilimitado, é um Deus infinito. Ele é e sempre será para todos sempre e eternamente. E Deus começa a revelar os mistérios da vida daquela mulher. Deus, ele começa a fazer ela entender que ela não estava diante de qualquer um, que ela não estava diante de qualquer profeta. Ela estava diante do profeta dos profetas. Ela estava diante dos reis e Senhor dos senhores. Aquela mulher começa a ficar maravilhada com o ensinamento de Jesus. Ela começa a ficar maravilhada de como que Jesus sabia que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha também não era dela. Ela começa a ver que Jesus, ele sabia muito mais sobre a vida dela do que qualquer pessoa poderia saber. Ele sabia que ninguém podia estar marcando um encontro com ela ali, mas que ele estava marcando aquele encontro com ela ali. Ela ia ao meio-dia tirar água do poço, porque era a hora que as mulheres não iam, porque as mulheres, elas iam cedo, elas iam assim que começava o sol a nascer, e aquela mulher, ela sabia que ela não queria ser difamada, ela não queria ouvir falatórios ao seu respeito, ela não queria interrogamento através da vida que ela estava andando fora da presença de Deus. Então ela ia no horário de meio-dia, que era um horário em que as mulheres já não iam, era um horário que ninguém mais ia, então ela estava sós ali. Mas Jesus é aquele que marca encontro com o homem e com a mulher na terra. Jesus é aquele que tem horário determinado para com a minha vida e com a tua vida. Jesus é aquele que marca encontro para trazer salvação na vida daquele que crê. E Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Jesus chega naquele lugar onde ninguém mais estava, onde só estava a mulher, o seu cântaro e o poço. Mas Jesus, quando ele chega ali, ele começa a quebrar aquele vaso daquela mulher. Ele começa a botar as coisas no lugar da vida daquela mulher. Ele começa a falar com ela que ela estava a se revelar para ela, mostrando que ela não estava diante da presença, de qualquer presença. Era da presença de Deus que ela estava marcando um encontro naquela frente ali. E aquela mulher, ela ficou maravilhada e ela entendeu. Ela reconheceu que ela não precisava esperar Jesus vir, porque ele já estava na frente dela. Ele já tinha vindo ao encontro dela. E aquela mulher começa a sair pela cidade divulgando a mensagem de que o profeta dos profetas estava ali e tinha revelado a vida dela por completo. Que ele tinha curado a ferida dela, que ele tinha restaurado a vida emocional. Aquilo que 5 maridos, que 6 maridos não tinham dado jeito na vida emocional daquela mulher, não tinha satisfazido os desejos daquela mulher. Deus, com uma palavra de vida, chega e liberta a alma daquela mulher. Deus está falando que está libertando almas que estão aprisionadas, almas que estão oprimidas. Aquilo que você busca no homem, é só Jesus que pode te dar. Tem coisas que nós buscamos no homem e na mulher na terra, mas é só Jesus que pode fazer. Tem coisas que nós buscamos nas coisas terrenas, investimentos terrenos, mas é só Jesus que pode fazer. Só Jesus pode mudar a vida do homem e da mulher na terra. Só Jesus pode trazer libertação verdadeira na mente. Só Jesus pode libertar o emocional. Aquela mulher estava com a sua vida destruída. Ela estava com o seu emocional abatido. Ela já não estava nem mais acreditando que ela poderia ser feliz. Mas quando ela teve um encontro com Cristo, ela viu a história dela sendo mudada. Ela viu um homem que deu jeito no problema dela. Ela encontrou um homem, teve um encontro com um homem que podia fazer tudo para com a vida dela nova, todas as coisas. E ela entendeu que só ele podia dar vida e vida com
abundância. Jesus está falando, não adianta ir atrás de homem, não adianta ir atrás da mulher, não adianta buscar nos bens dessa terra. Tem coisas que só Ele vai poder fazer para a minha vida e para a tua vida. Jesus está dizendo, tem coisas que só eu vou suprir dentro do teu emocional. Tem coisas que só eu vou trazer libertação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta ainda continua. Tem uma porta que bate dentro do nosso coração, que essa porta ainda continua sendo Jesus. Essa morada ainda continua sendo nele. Ele é o nosso esconderijo, continua sendo Ele. Ele é o nosso socorro, continua sendo Jesus. A porta não mudou de endereço. Ainda é Jesus essa porta. Deus está falando. Tem coisas que vai mudar só quando nós tivermos um encontro com Ele. E Deus neste vídeo está marcando um encontro com a minha alma e com a tua alma. Tem coisas na nossa vida que só vai mudar quando nós tivermos um verdadeiro encontro com Ele. Jesus está chamando eu e você para termos um encontro com Cristo. Jesus está te chamando para voltar ao centro da vontade dEle, ao centro do querer dEle. Jesus está dizendo para você que se desviou do caminho dEle, não tem homem que vai te suprir a tua necessidade, não tem mulher que vai suprir a tua necessidade. Eu ainda continuo sendo o seu refrigério, eu ainda continuo sendo o teu socorro, eu ainda continuo sendo a tua saída, a tua porta de escape, ainda continua se chamando Jesus, e Ele te chama neste dia para voltar ao centro da vontade dEle, para voltar ao centro do querer dEle. Não vai adiantar bater na porta de A, não vai adiantar bater na porta de B, não vai adiantar se envolver com um, se envolver com outra, não vai adiantar. Jesus ainda continua sendo o socorro para o homem e para a mulher. E Jesus, Ele te chama, porque Ele quer ter um encontro contigo, com a tua casa. Ele quer ter um encontro com a tua vida, e Ele te chama hoje para fazer novas todas as coisas na tua vida e no meio da tua parentela e da tua casa, da tua família. Então eu deixo essa palavra aqui, que nós possamos ter hoje um encontro com Ele. Jesus, Ele te chamou neste vídeo, não é à toa, é para ter um encontro com Ele. Quando você tiver esse encontro e se render a Ele, vai haver mudança, haverá sinais de que Jesus, Ele está se manifestando na tua